Sam Altman acabou de dizer que toda a base por trás do ChatGPT e basicamente toda a IA moderna está prestes a ser substituída. A Apple apresentou o Lito, modelo capaz de transformar uma imagem em um objeto 3D realista, com iluminação e reflexos precisos. Enquanto Manus lançou o meu computador, um agente de IA que pode controlar seu PC diretamente, Xay lançou o GLM5 Turbo Build. Para executar fluxos de trabalho completos, a Mistral apresentou o Lean Stroll, que pode realmente verificar e corrigir códigos sozinho, como um revisor especialista embutido. E em Spatial World, FM está trazendo uma IA que pode entender e gerar espaços tridimensionais inteiros em tempo real. Certo, vamos começar com aquele que está recebendo mais atenção. Sam Altman acabou de voltar para Stanford e basicamente disse algo que parece simples, mas na verdade é enorme. Ele disse: a arquitetura Transformer, que é o que impulsiona o ChatGPT e a maioria das IAs modernas, não é o passo final agora. Isso pode não parecer loucura, mas pense assim. Tudo o que você tem visto nos últimos anos, modelos GPT, chatbots, assistentes de programação, tudo isso é construído em cima de Transformers, é a base. Então, quando o cara que lidera OpenAI começa a falar sim, essa base pode ser substituída em breve. Esse é um sinal sério, e o motivo que ele deu é na verdade bem fácil de entender. Transformers são poderosos, mas são caros de uma forma muito específica. Quanto maior o texto ou os dados, o custo não só aumenta, mas explode. Se você faz algo 10 vezes maior, pode levar cerca de 100 vezes mais computação para processar. Então escalar se torna extremamente caro, extremamente rápido. Esse é o muro do qual ele está falando. E então ele soltou a parte mais interessante. Ele disse: a nova arquitetura pode representar um salto comparável ao que o Transformer trouxe em relação ao LSTM. Não é só uma pequena atualização, mas uma mudança total no funcionamento da IA. E fica ainda mais interessante agora. Ele acha que os atuais modelos de IA já podem ajudar a encontrar a próxima arquitetura. Agora, além de humanos tentando resolver isso, a IA também auxilia na criação de uma IA melhor, formando um ciclo. Modelos melhores, pesquisas mais rápidas e mais descobertas levam a modelos ainda superiores. Quando esse ciclo acelera, as melhorias passam a ocorrer em saltos, não mais lentamente. Para explicar sua confiança, ele contou sobre sua experiência com IA. Em Stanford, ele trabalhou num laboratório de IA e achava que a área não avançava. Depois, com o lançamento do AlexNet, achou interessante, mas só isso. Mas então, com o tempo, à medida que os modelos continuavam melhorando, algo mudou. Ele descreveu como se estivesse vendo algo enorme se aproximando, enquanto a maioria das pessoas ainda não estava prestando atenção. Ainda. Foi isso que o levou a fundar a OpenAI em 2015. E o engraçado é como aqueles primeiros dias eram totalmente improvisados. Os fundadores se reuniram em um apartamento sem saber o que fazer, notaram que nem tinham quadro branco e precisaram pedir um online. Não parecia o começo de algo grandioso, mas já na primeira semana, muitas das ideias que mais tarde moldariam a OpenAI já estavam presentes. Agora, avançando para os dias de hoje, Altman está fazendo algumas previsões bem ousadas novamente. Ele disse que a AGI pode chegar em 2 anos. Esse é o prazo dele. Ele afirmou que agentes de programação e IAs capazes de executar tarefas passo a passo devem ser a próxima grande revolução, assim como foi o ChatGPT. Ele comentou sobre um futuro onde uma pessoa pode criar algo que rivalize com empresas inteiras e mencionou que um CEO de IA não é impossível. Esse é o nível de mudança que ele cita. Ele não diz que tudo desmorona de repente, mas acredita que as pessoas se adaptam mais rápido do que o esperado. Os empregos vão mudar, as indústrias vão se transformar, mas os humanos ainda vão querer criar, competir e ser úteis. Agora, aqui está a parte principal. Toda essa ideia pós-transformador não é só conversa. A corrida já está acontecendo. Já existem novas arquiteturas sendo testadas, e uma das mais comentadas é algo chamado Mamba. Ao contrário dos transformadores, ela adota outro método que processa grandes volumes de dados com mais eficiência. Então essa próxima fase não é teórica, né? Ela já está sendo construída agora. Enquanto isso acontece de um lado, algo muito diferente apareceu da Apple, e esse é mais fácil de visualizar. A Apple criou um modelo chamado Lito, e o que ele faz é realmente impressionante quando você analisa. Basicamente, você fornece uma imagem de um objeto, apenas uma, e ele consegue reconstruir uma versão completa e tridimensional desse objeto.
Não só a forma, mas também como a luz interage com ele. Então, reflexos, brilhos, todos esses detalhes visuais sutis permanecem consistentes quando você olha para ele de diferentes ângulos. Essa é a parte importante porque sistemas mais antigos conseguiam meio que simular o tridimensional. Ao se mover ao redor do objeto, as coisas ficavam estranhas, a iluminação falhava e a ilusão se quebrava. O modelo da Apple busca corrigir isso aprendendo o formato do objeto e o comportamento da luz simultaneamente. E o método de treinamento é muito inteligente. Eles usaram milhares de objetos, cada um mostrado de cerca de 150 ângulos diferentes e sob 3 configurações de iluminação. Então, em vez de alimentar tudo de uma vez, o modelo aprendeu a comprimir essa informação em uma representação interna compacta. Então, em vez de lembrar de cada detalhe, ele aprende um resumo do objeto, e depois outra parte do sistema reconstrói o objeto completo a partir desse resumo. Por fim, treinaram o modelo para, com apenas uma imagem, adivinhar o resumo e reconstruir o objeto. Então, uma imagem entra e sai um objeto tridimensional completo, com comportamento realista de iluminação. Agora, isso pode parecer algo de pesquisa de nicho, mas na verdade aponta para algo maior. A IA está ficando melhor em entender como o mundo real funciona, não só texto, não só imagens, mas a estrutura física de fato. E isso se conecta diretamente com a próxima história. Existe um projeto chamado Spatial World FM, e o objetivo aqui é muito claro: dar à IA uma compreensão real de espaço, não apenas de visuais. Hoje, muitos vídeos feitos por IA impressionam, mas ao olhar de perto não são consistentes. Objetos se movem estranhamente, layouts e detalhes mudam de quadro para quadro. Isso ocorre porque a IA não entende o espaço, apenas gera imagens que parecem corretas em cada momento. Esse modelo busca corrigir isso. Ele aborda a consistência de múltiplas visualizações, ou seja, uma cena faz sentido mesmo observada de ângulos diferentes. Assim, em vez de adivinhar cada quadro separadamente, o modelo cria uma estrutura interna estável do mundo. E aqui está a parte interessante. Eles projetaram isso para rodar em tempo real em uma única RTX 4090, não em um servidor gigante, não em um data center, mas em uma GPU de consumidor. Isso é importante porque essa inteligência espacial pode ir dos laboratórios a produtos reais mais rápido. Também incorporaram algo similar à memória. O modelo usa uma combinação de âncoras explícitas, ou seja, pontos fixos no espaço, e memória implícita, ou seja, padrões aprendidos. Assim, ele não esquece onde as coisas estão quando o ponto de vista muda, e isso é fundamental para a robótica. Se um robô vira a cabeça e de repente esquece onde tudo está, ele se torna inútil. Então, isso é sobre dar à IA um senso estável de espaço. Agora, enquanto tudo isso acontece, outra mudança está ocorrendo em uma direção completamente diferente. A IA está começando a passar do chat para a ação. E Manus é um exemplo perfeito disso. Eles lançaram algo chamado Meu Computador, e faz exatamente o que o nome sugere. O agente de IA agora pode operar diretamente do seu computador, não na nuvem, não em um ambiente limitado, mas na sua máquina real. Ele pode ler arquivos, organizá-los, executar tarefas na linha de comando, controlar aplicativos e usar seus recursos locais como sua GPU. Em vez de pedir ajuda para uma IA, ela pode fazer o trabalho por você. Essa é a mudança. Também implementaram controles de permissão, permitindo aprovar o que ela acessa, o que é importante. Mas a direção é clara. A IA se torna mais um operador do que só uma ferramenta de conversa. E é aí que as coisas se conectam. Porque outra empresa, Zai, acabou de lançar um modelo chamado GLM5 Turbo, e ele foi desenvolvido especificamente para esse tipo de comportamento de agente. Isso não é sobre conversar, é sobre executar tarefas. O modelo tem uma janela de contexto enorme, cerca de 200.752 tokens, e pode gerar mais de 131 mil tokens, e o preço de saída fica em torno de 0,96 dólares por milhão de tokens de entrada e 3,20 dólares por milhão de tokens de saída. Então, aproximadamente 4,16 dólares no total. Não é o mais barato, mas isso não importa tanto. O principal é ser otimizado para longas cadeias de ações, uso de ferramentas, agendamento e execução completa de fluxos de trabalho.
Basicamente, em vez de responder a uma única pergunta, ele pode lidar com todo um processo. Apesar de ser um pouco mais lento na primeira resposta que alguns modelos, ele conclui as tarefas mais rápido. No geral, ele tem uma taxa de erro muito menor ao usar ferramentas, cerca de 0,67%, enquanto outros passam de 2% ou até 6%. Isso é importante, pois em fluxos reais a confiabilidade supera a velocidade, além de haver outra grande mudança. Zai costumava focar fortemente em modelos de código aberto, mas este é fechado, o que sugere algo importante. Empresas estão separando estratégias, modelos abertos para adoção e fechados para lucrar. Esse padrão está cada vez mais claro no setor. E finalmente, há mais uma história que se destaca, mesmo sendo menos chamativa. Mistral lançou um modelo chamado Lean-Stroll. Ele foi criado para algo específico, provar que o código está correto, não só escrevê-lo, mas prová-lo. Isso pode parecer chato, mas é algo enorme, pois a IA já gera toneladas de código. O problema agora é confirmar se ele funciona corretamente, principalmente em sistemas críticos. Lean-Stroll foi feito para isso. Ele usa o Lean 4 utilizado para provas formais, permitindo verificar matematicamente se o código está correto. O modelo usa uma arquitetura esparsa com 6 bilhões de parâmetros ativos e é open source sob a licença Apache 2.0. O impressionante é seu desempenho. Atinge ótimos resultados frente a modelos maiores e com custo bem menor. Por exemplo, ele pode obter pontuações competitivas por cerca de $36, enquanto outros modelos custam centenas ou até mais de $1.000. E não são apenas os benchmarks. Em exemplos reais, ele foi capaz de depurar uma prova com erro, identificar exatamente o que causou o problema e sugerir a correção adequada. Ele traduziu código de outro sistema para Lean e provou propriedades sobre ele. Assim, além de gerar código, entende profundamente a lógica para verificá-la. Esse é um nível completamente diferente de capacidade. É isso por hoje. Me diga qual desses avanços você acha que é a maior mudança e a gente se vê no próximo vídeo.